galera, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro. A aula de hoje vai ser sobre complementos verbais, mais especificamente sobre o objeto direto. Vamos a uma definição. Objeto direto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto, tá ok? O objeto direto normalmente é o alvo da ação verbal e ele não vem preposicionado, tá ok? O núcleo do objeto direto vai ser representado por um substantivo, um pronome substantivo, um numeral, uma palavra substantivada ou uma oração. Eu vou colocar aqui um exemplo e nós vamos dar uma olhada quem é o núcleo desse objeto. Vocês vão ver que não é necessário você saber quem é o núcleo do objeto, mas se a gramática traz, vamos abordar aqui mesmo que de forma rápida. Vamos lá, ele roubou minha caneta, você tem como verbo roubou, você tem o sujeito ele, e quem foi o alvo, quem é que foi roubado? Foi o que? Minha caneta, então esse aqui é o meu objeto direto, perceba que aqui não tem preposição obrigatória. Então, verbo transitivo direto, e o núcleo é caneta. O núcleo aqui, nesse caso, é um substantivo, mas poderia ser um pronome substantivo, poderia ser um numeral, poderia ser uma palavra substantivada, ou poderia ser uma oração, beleza? O importante é você achar o objeto aqui. Tá bom? Vamos lá. Objeto direto preposicionado. Isso aqui vai cair na sua prova, muito provavelmente. Provavelmente vai cair na sua prova. Vamos lá. A preposição que aparece, né? Ela aparece apenas por questão de ênfase ou de clareza. Para desfazer uma ambiguidade. Essa preposição ela vai aparecer para desfazer uma ambiguidade. O verbo, ele não exige essa preposição, tá ok? Essa preposição só aparece para dar ênfase, clareza ou desfazer uma ambiguidade, tá ok? Vamos lá. Por exemplo aqui, ó. Eu comi do bolo. Você tem o verbo comi, você tem o sujeito eu, e você tem aqui, ó, o objeto do bolo, ou o bolo que foi comido, né? O bolo é o alvo, então ele é o objeto direto. Mesmo o pessoal que tem essa preposição aqui, porque note que eu posso retirar essa preposição, poderia ficar eu comi o bolo, beleza? Essa preposição foi colocada simplesmente para demonstrar que eu comi parte do bolo e não o bolo inteiro. Se eu falo eu comi o bolo, eu estou dizendo que eu comi o bolo inteiro, tá ok? O bolo inteiro, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos ao próximo exemplo. Você tem aqui, ó, a mulher venceu o homem. Você tem aqui o verbo. Beleza, quem é o sujeito, pessoal? É a mulher ou o homem? Se você está em dúvida porque você não viu minha aula sobre sujeito. Ouviu e não prestou atenção, né? O sujeito jamais será preposicionado. Então, a mulher não pode ser o sujeito. Quem é o sujeito? O homem. Pessoal, quem foi vencido? Foi a mulher. Então, a mulher é o nosso objeto direto. Só que ela tem aqui o quê? Uma preposição. E essa preposição aparece justamente para desfazer a ambiguidade, porque se fosse só assim, ó, a mulher venceu o homem, eu não saberia se o sujeito é a mulher ou se é o homem. Beleza? Daria uma ambiguidade aqui. Tranquilo? Então, para desfazer, coloca uma crase indicativo de que há uma fusão entre preposição e artigo, porque o sujeito ele não pode ser preposicionado. Beleza? Tranquilo? Fácil? Maravilha. Vamos ao objeto direto pleonástico. Pleonasmo. Pleonasmo é um reforço, né? Um reforço de uma ideia. Subir para cima, descer para baixo, esse tipo de coisa. É um reforço numa mesma oração. Tem um infeliz com uma moto fazendo zoada aqui. Mas beleza, vamos lá. Ele é usado para retomar enfaticamente um objeto direto que já existe na oração. Pessoal, quando eu digo que ele já existe na oração é porque ele já está escrito. Geralmente ele está no começo e o objeto direto pleonástico aparece depois para dar uma ênfase, para retomar isso de forma enfática, beleza? Tranquilo isso? Então vamos lá. Aqui, ó. Os presentes entreguei-os a aniversariante. O verbo é entreguei. Quem foi que entregou? Fui eu, né? Só que perceba que não está escrito. Se não está escrito, o sujeito é chamado de elíptico. Beleza. Pessoal, olha só. Eu entreguei o quê? Eu entreguei os presentes, né? Só que ele está aqui, ó. Objeto direto. E ele foi retomado por quem, pessoal? Esse os retoma os presentes, não é isso? Sim ou não?
retoma. Se ele retoma, para dar uma ênfase, isso daqui é o nosso objeto direto. Só que ele é o objeto direto pleonástico. Tranquilo isso? Opa, 2 Os, é? Que isso, hein? Vamos apagar. Mas beleza? Tranquilo isso? Fácil ou não? Para enfatizar. Pleonástico. Tranquilo, né? Vamos a um outro exemplo aqui. Vamos lá. Este carro comprei-o hoje. Beleza? Quem comprou mais uma vez fui eu, só que não está escrito, então ele é o sujeito o quê? Elíptico. Você viu isso lá na minha aula. Eu comprei o que, pessoal? Comprei este carro, não é? Também aqui, ó, o objeto direto. Só que ele está sendo retomado depois por quem? Por esse pronomezinho aqui, ó, que vai funcionar como objeto direto o quê? Pleonástico. Pleonástico. Vou botar o acento aqui melhor. Ele retoma enfaticamente um objeto direto que já foi mencionado, já foi escrito na oração, beleza? Esse objeto direto, pleonástico, ele vai ser representado por um pronome oblíquo átono. Olha aqui, ó, pronome oblíquo átono, olha aqui, pronome oblíquo átono. Beleza? Tranquilo isso, sim ou não? Fácil. Vamos lá. Objeto direto interno agora, pessoal. Ó, interno, interessantíssimo. Isso aqui quase nunca você encontra nas gramáticas, mas vai cair na tua prova. E aí, meu amigo, você tem que dominar, né? Vamos lá. O núcleo possui um radical normalmente semelhante ao do verbo da oração que ele completa, né? Ou com o sentido dentro do mesmo campo semântico. E sempre há um modificador do núcleo. Pessoal, é muito importante, muito importante. Vou passar aqui para vocês agora um exemplo aqui, ó. Na verdade, deixa eu mostrar de onde foi tirado isso daqui para não virar plágio, né? Vamos lá. Foi tirado daqui, ó, da Gramática para Concursos Públicos, que é do Fernando Pestana. A gramática é excelente, excelente. Está aqui a editora Campos. Você encontra ela na Livraria Cultura. Se você quiser comprar, uma ótima aquisição, tá ok? Vamos lá. Vamos agora aos exemplos. Você tem aqui, ó. Ele vive uma vida de rei. Esse é o verbo, né? Esse é o sujeito. Agora perceba o seguinte. Isso aqui é o meu objeto direto. Porque não tem preposição. Ele vive o que, pessoal? Ele vive uma vida de rei. Então, esse é o meu objeto direto. E perceba que o núcleo vida está ligado semanticamente ao verbo que ele completa, que é o verbo viver. Então isso é o objeto direto interno. É um objeto direto de um verbo que normalmente é chamado verbo intransitivo. Normalmente é um verbo chamado intransitivo e ele tem o núcleo dele é ligado semanticamente ao núcleo desse verbinho que ele completa aqui, tá ok? Esse é o objeto direto interno, que ele é tirado de dentro do verbo, beleza? Vamos aqui, ó, ao outro exemplo, ó. Dormir. Quem foi que dormiu? De novo o infeliz da moto, pelo amor de Deus. Nessa época de gasolina cara, o cara ainda fica gastando dinheiro à toa. Mas beleza, vamos lá, né? Eu é o meu sujeito que não está escrito, é um sujeito elíptico, beleza. Dormi o quê? O que foi que eu dormi? Eu dormi um sono gostoso. Então esse aqui é o meu objeto direto. Ó, não tem preposição, o verbo é transitivo, direto. Só que, pessoal, de novo infeliz. Só que olha só, o verbo dormir, geralmente, ele é chamado intransitivo. Só que aqui eu tenho um objeto, ó. Olha o núcleo dele, não é ligado semanticamente ao verbo? Sim ou não? Sono e dormir não está ligado semanticamente? Está. Então eu tenho aqui um objeto direto interno. Tranquilo? Maravilha. Vamos ver outro exemplo então. Olha só. Rir. Aqui, ó. E vou rir o quê? Meu riso. Objeto direto. Então o verbo aqui é transitivo, direto. Só que geralmente esse verbo rir é um verbo intransitivo. E você tem aqui o núcleo, ó, riso, que está ligado semanticamente ao verbo rir. Isso é objeto direto interno, beleza? É um objeto que completa um verbo que geralmente é intransitivo e ele tem como núcleo uma palavra do campo semântico semelhante. Beleza? Tranquilo isso? Massa.
Então vamos passar. Vamos agora ao exercício. Aqui está no plural, mas vou apagar isso aqui que eu vou fazer só um para o vídeo ficar bem curto mesmo. Vamos lá. Em que alternativa há objeto direto preposicionado? Pessoal, objeto direto preposicionado é o quê? É aquele que tem uma preposição. Agora é meu bebê, o negócio aqui tá feio. Ele tem uma preposição, mas essa preposição não é exigida pelo verbo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é achar os verbos. E eu não vou considerar esse daqui. E depois você vai achar os complementos. Também não vou considerar esse aqui. E você vai achar os complementos, vai ver se o verbo é transitivo direto e tem um objeto direto preposicionado, beleza? Então para o vídeo faz a questão. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, você vai analisar o verbo, se ele é transitivo, direto, se é transitivo indireto. Quem passa algo a alguém nesse contexto. Olha aqui o algo, ó, é a herança recebida dos pais. E a alguém, ou seja, beneficiado é esse aqui. Ambos são objetos e o verbo é chamado transitivo. Beleza, ele vai ser direto porque ele tem um complemento sem preposição obrigatória e outro com preposição obrigatória. Então, transitivo direto e indireto. Esse sem preposição obrigatória é o direto e esse é o indireto, beleza? Passou algo a alguém, beleza? Marca essa primeira. Tem objeto direto preposicionado? Não. Vamos para a segunda, né? Vamos lá. Amou a seu pai com a mais plena grandeza. Esse aqui é o nosso verbo. Pessoal, olha só. O verbo amar, geralmente ele é transitivo direto, né? Vamos ver se essa preposição aqui é obrigatória ou não. Como eu sei se a preposição é obrigatória ou não? Tenho que retirar, não é? Vamos lá. Vamos retirar aqui, ó. Amou seu pai com a mais plena grandeza da alma. Eu posso retirar essa preposição, sim ou não? Se eu posso retirar a preposição, pessoal, é porque ela não é exigência do verbo. Se ela não é exigência do verbo, mas o objeto está preposicionado, eu chamo esse objeto aqui, ó. Opa, é só até seu pai. Eu chamo esse objeto de quê? De objeto direto preposicionado. Opa, caramba, a burrice está grande aqui. Objeto direto. É só até aqui, tá, pessoal? Objeto direto preposicionado. Então, qual questão que eu vou marcar? Marcar é essa, né? Eu preciso olhar as outras. Se você quiser ter mais certeza, você pode olhar as outras, mas eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar longo. Então, se você gostou da nossa aula de hoje, você dá aquele curtir aqui embaixo, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, para seus amigos conhecerem o nosso trabalho e um forte abraço.